Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Manuel Guimarães, sou residente de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, faço aqui em São José do Rio Preto, São Paulo, no Hospital de Base da FAMEP, tá? Sou coordenador de monitores do 6º ano da mentoria Residência Médica, sou coordenador de prova multimídia do Prova na Prática, que é um curso preparatório para a segunda fase das provas de residência médica, e vamos aqui trazer algumas dicas para vocês de estudos nesse ano de preparação. No ano que eu estava me preparando, eu consegui passar em 8 lugares, graças a Deus, e graças a muito estudo também. E pude escolher onde eu ia fazer. Eu faço parte de 5% da mentoria, graças a Deus. E aí eu venho falar alguns pontos para vocês, né? A primeira coisa que é muito importante vocês saberem é: tenha um plano de estudo. Por quê? Porque você precisa traçar uma estratégia e ter um planejamento para que você consiga ir executando ao decorrer do tempo. Se você não tem estratégia, se você não tem planejamento, você está ferrado. Então você precisa ter estratégia para poder seguir o ano. Em cada momento do ano é um tipo de velocidade e é um tipo de estratégia que você está usando. Quantas questões você vai fazer, se você já começou a fazer provas na íntegra, se você consegue ter um pouco mais de lazer, se você tem que cortar um pouco do lazer, como é que você vai fazer? Então isso tudo é muito importante. Então é importantíssimo que você tenha uma estratégia. E aí, uma coisa que é difícil, não é tão comum, porque não é uma coisa que a gente tem todos os dias, infelizmente, é você tem que se manter motivado. Porque se você não se manter motivado, você não, às vezes não vai ter força. E quando a motivação vai embora, o que você precisa ter? Disciplina. E o disciplina é a parte mais difícil de tudo. Então, a motivação é importante. Procure ambientes em que você consiga se manter mais tempo motivado. Porém, é importantíssimo, de fundamental importância, que você tenha a parte da disciplina. Você tem que desenvolver isso, tá? As pessoas que passam são as pessoas que são mais disciplinadas, as que conseguem lidar melhor com as adversidades que aparecem para elas, tá bom? Outro ponto muito importante, a importância da revisão, gente. As revisões espaçadas são importantíssimas para que você consiga ficar relembrando aquele conhecimento, saca? Na nossa plataforma da mentoria, a gente, de acordo com o seu percentual de acerto, você faz as suas questões, você tem um percentual. Por exemplo, você fez aula de trauma abdominal, você fez 100 questões. E aí, você acertou 80, você foi bem, assim, 90, você foi bem. E aí você vai nutrir a plataforma, então você vai ter uma revisão mais distante, porque o que o programa vai pensar para você? Ele tá bem naquela matéria, ele não precisa revisar com tanta frequência, então beleza, então você vai revisando mais espaçado, não tem problema. Ah, mas hoje eu fiz uma aula de parto e de 100 eu acertei 50. Então é importante revisar mais vezes, então essa revisão tem que ficar mais próxima. Ah, Manuel, mas eu não tenho acesso à plataforma, eu não participo da mentoria. Tá, tente fazer isso de alguma maneira, porque é importantíssimo. Você acha que você vai lembrar as coisas até o final do ano, mas você não lembra, você acaba esquecendo. Então é importantíssimo. E aí vem a outra dica que eu acho muito importante: recursos adicionais. Tá? É importante você ter uma plataforma que pense isso para você, porque para pensar, se você está em um ambiente que você tem já tudo isso, você tem mentores para poder te ajudar, tem caras que estão pensando para você, você tem uma plataforma que já gera suas revisões de uma forma automática baseada no seu percentual de acerto, você não precisa pensar, pô, isso aqui eu fui mais ou menos, vou colocar daqui a tantos dias. Não, já tem um cronograma feito para você de uma forma inteligente, e isso é importantíssimo, fundamental para você se preparar de uma forma adequada para a sua prova de residência médica, tá? Outro ponto muito importante são as questões. Gente, sério, leitura de apostila, isso é tipo em último caso. Você tem que assistir as aulas para você criar uma base teórica, você tem que fazer suas revisões. Suas revisões, como é que a gente indica e como é que eu fiz que deu muito certo? Baseado em questões. Eu fazia as questões e lia minhas revisões depois, meus resumos. Por que eu fazia isso? Porque se eu lia meus resumos antes, meu estudo ficava totalmente enviesado. Então, porque eu acabei de ler meu resumo, eu vou fazer minhas questões. Não faz sentido, eu vou acertar um monte de coisa porque eu acabei de ler, eu vou estar me enganando. Então, tem uma técnica que chama Forget to Learn, que é você esquecer para você aprender. Então, é muito importante você fazer isso. É importante que você erre as questões mesmo. Isso é fundamental. Por quê? Porque você vai entender muito melhor. Você vai ter o sentimento, a emoção do erro. E essa emoção faz com que você crie mais vontade de acertar na próxima vez. Que você não queira mais errar e que você vai lembrar que você errou e você nunca mais erra. E isso ajuda bastante.
Então é importantíssimo isso. Outra coisa que é muito importante são simulados e provas na íntegra. Prova na íntegra é muito mais importante do que simulado, tá? Eu comecei a fazer minhas provas no início do ano e eu fazia uma prova por semana. Eu colocava um dia oficial, que era meu domingo de manhã, era oficial para fazer prova. Eu sentava 8 da manhã e era até meio-dia. Era sempre assim. Então eu colocava o cronômetro. Quanto mais você simular o momento de prova, melhor. Então, lugar em silêncio, sem mexer no celular, com a minha aguinha e comidinha do lado, ia tempo de banheiro, meu relógio continuava contando tempo. Então, simulava o máximo possível. Fazia tudo. Depois eu chegava, almoçava, dava descansada, à tarde eu corrigia e aprendia por que eu tinha errado as outras. E aí vai uma coisa muito importante. É uma hora que você vai trabalhar muito com o seu ego, porque você quer ver percentual subindo e tudo mais, às vezes você não quer fazer porque você não quer errar, mas é muito melhor você apanhar o ano inteiro do que você chegar no final do ano e você se ferrar lá, na hora mais importante. Então, dica, faça muita prova na íntegra e tenha mentalidade de campeão ou de campeão, não sei quem está assistindo esse vídeo, mas tenha mentalidade de campeão ou de campeão. Pensa assim, o que eu posso melhorar? O que eu errei aqui que eu não vou errar mais? Como eu vou aumentar meu percentual? Ah, essa prova é desse jeito, essa prova gosta de induzir o erro, essa prova não, ela é direto ao ponto, essa prova ela é só ler o enunciado, não precisa ler o texto. Então, você vai pegando o jeitão da prova, você vai pegando o jeitão da banca. Então, isso é muito importante. Treine em provas, treine em simulados, provas mais importantes do que simulados. Mas também é legal, se você faz algum cursinho, você fazer os simulados. Porque você consegue ter um parâmetro de como é que está a concorrência, como é que estão seus amigos que estão estudando, mais quanto que eles estão fazendo ali naquela mesma prova que você está fazendo. Isso é bom para você ter mais ou menos um parâmetro se você está andando mais ou menos no mesmo rumo que todo mundo. Então isso é importantíssimo. Então, só para finalizar, o que eu acho importante trazer para vocês? Alguns conselhos. Gente, um ano de preparação não é um sprint, tá? Se você está vendo isso aqui agora no início do ano, não pense que é dar o gás monstruoso e chegar lá no final você vai morrer, tá? Constância ganha totalmente de intensidade, total, tá? Eu fui 2 anos monitor, agora que eu mudei para essa parte de coordenação, mas eu vi isso em gente do Brasil inteiro. No meu ano de preparação também vi isso, então eu vi isso 3 anos seguidos. Gente no meu ano, gente da minha sala, vi gente do Brasil inteiro durante 2 anos, de diversos lugares que você pensar. Do Oiapoque ao Chuí, todos os lugares, tá? Então não fiquem querendo dar muito gás agora no início, porque isso no final não é tão positivo, as pessoas cansam, tá? Então mantenham o ritmo, por isso que é importante o primeiro ponto que eu falei pra vocês, parte de estratégia, de planejamento, pra você saber como é que você vai fazer, tá? Outra coisa, vocês não vão estar totalmente motivados, então conversem com seus amigos e façam com que eles entendam também esse seu momento, que eles respeitem e tente estar em um ambiente que te motive. Isso é muito importante para você conseguir manter ali durante o ano, porque nem sempre você vai estar motivado. O que vai manter muitas vezes vai ser a sua disciplina, vai manter a constância. Isso é muito importante, tá bom, gente? Então, ó, eu espero que vocês, se vocês estiverem vindo isso no começo, na metade ou no final do ano, independente, entendam que tudo precisa de uma estratégia, você precisa saber como estudar, é muito importante o ambiente que você frequenta, isso aqui, ó, é muito importante, ó, qual é a sua mentalidade, como você consegue lidar com as adversidades. Você colocar a cara a tapa, você tem que estar disposto a errar para depois acertar. Vou dar mais uma vez um exemplo. Quando eu comecei meu ano, em 2020, que eu estava no 6º ano, eu comecei o ano fazendo 53 nas minhas provas, nos meus simulados. Quando chegou no final do ano, eu fiz 85, fiquei em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da ABC. Então, isso foi por quê? Porque eu meti minha cara a tapa, eu deixei meu ego de lado e fui pra cima pra poder aprender o máximo que eu pudesse, tá bom? Galera, boa sorte pra vocês, que Deus abençoe o rolê e pau na máquina, pra cima sempre.